Meu nome é Eberson. Visitante, para saber o meu nome, né? É difícil, para não falar feio. Eberson com B de bola e sem H. E não sei onde que estavam meus pais com essa cabeça para botar um nome desse, né? Eberson Prudente. Sou o pastor da igreja juntamente com a minha esposa, pastora Renata. E tem sido bênção para a gente estar à frente dessa igreja. Quantas maravilhas a gente tem presenciado, quantos milagres a gente tem presenciado nessa igreja, né? E a gente quer ver muitos outros milagres aqui nesse lugar, né? E hoje, a nossa palavra de hoje, o Denis é que gosta. Cadê Denis? Hoje uma palavra bem coach. Todo mundo vai ficar rico. Todo mundo vai prosperar. Não, é brincadeira, povo. Nada coach. A gente vai falar sobre, o tema é já somos abençoados. A gente não vai ser abençoado, nós já somos abençoados. A gente não precisa ficar rico para ser abençoado. A gente não precisa ter as circunstâncias da nossa vida todas alinhadas para a gente ser abençoado. Nós já somos hoje abençoados. Eu vou explicar para vocês por que somos abençoados já. Se você sempre está esperando algo, esqueça disso. A gente sempre vê pessoas, escuta pessoas e a pessoa está falando assim, né? Eu tinha muito disso em mim. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Que aí eu paro de ir para o trabalho, paro de ir para o quartel, aí vou ser feliz. E você acaba não vivendo o hoje, as bênçãos do hoje. Aí quando eu me aposentar, me aposento daqui a 4 anos e alguma coisinha ali. 4, 5 anos por ali, na região de por ali. Aí você acaba não vivendo esses 4 anos até lá e fica vivendo sempre a tua aposentadoria. Quando os meus filhos casarem, eu vou viajar pelo mundo. Aí você fica esperando os filhos casarem para você viajar pelo mundo. Sempre fazendo projetos à frente. E você não vive o hoje, a bênção do hoje. E você não consegue, às vezes, nós, né? Não vamos falar você, nós não conseguimos enxergar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas hoje. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Nossa declaração de fé, se você tem Bíblia de papel, levante a sua Bíblia, celular, se você acompanha pelo seu celular, levante o seu celular, que a gente vai fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém? Essa igreja, ela ama a Bíblia. Ela ama a palavra de Deus. Ontem a gente fez o culto Hiro, que é a nossa confraria Hiro. Fizemos um churrasco, né? E fizemos uma roda e começamos a conversar entre os homens. E uma das observações que um dos irmãos fez foi que essa igreja incentiva os irmãos a estudarem a Bíblia. Incentiva. A gente ainda, os últimos dos moicanos, os remanescentes da escola bíblica dominical. Todas as igrejas estão substituindo por treinamento de líderes. Está acabando com a escola bíblica dominical. E essa igreja que ama a escola bíblica dominical, não é, Regis? Nós amamos a escola bíblica dominical. Nós amamos um estudo bíblico. Nós amamos o GC porque temos a oportunidade de falar sobre a Bíblia. E a gente incentiva isso, a gente estudar, fazer devocional, buscar, para a gente ter acesso às bênçãos do Senhor que estão aqui. A gente tem um banquete e às vezes a gente não toma posse por falta de conhecimento, a gente padece por falta de conhecimento da palavra. Está aqui, é só acessar e a gente não toma posse. A gente vai falar isso durante a pregação. E o nosso texto hoje para meditação está lá em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios
3. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Não ouvi nenhum misericórdia, então todo mundo achou. Bendito, eu vou ler na NAA, depois eu vou ler na NVI. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. NVI. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pai, a tua palavra foi lida. Pai, usa, Pai, esse teu filho. Se o Senhor não for comigo nessa mensagem, Pai, que eu nem vá. Pai, vá comigo nesse combate, nessa guerra. Esteja falando com o teu povo. Usa essa boca como profeta na tua casa, Pai. Nada do Eberson, Pai. Tudo vindo de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E eu li 2 vezes o versículo. E eu tenho falado nas últimas pregações, acho que nas últimas 3 eu falei disso. Sobre a bênção especial que tem sobre a cabeça, sobre a vida dos filhos de Deus. É nítido você ver a diferença do filho de Deus para o não filho de Deus. Eu não vou chamar de ímpio, a Bíblia fala de ímpio, vou falar não filho de Deus. Do filho e o não filho. É nítida. Você faz uma análise e você vê as bênçãos sobre aquela vida. É claro. Luz do Senhor. Eu tenho falado muito sobre isso. E Deus me levou a uma mensagem só sobre isso. E o texto lido, que nos abençoou. Está lá escrito, que nos abençoou. Esse é um tempo verbal que só existe no original, que só existe no grego. Porque ele não é presente, não é futuro e não é passado. Geralmente, ele é traduzido como um passado simples, na tradução bíblica. Mas ele não tem um tempo verbal. Não é do ontem, não é do hoje, não é do amanhã. Ele é um verbo, ele é considerado um tempo verbal chamado aoristo. Aoristo. E ele quer dizer o quê? Que já somos abençoados. Permanecemos abençoados e seremos abençoados. Imagina o tradutor desse texto. Ele ia ter que escrever assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que nos abençoa e nos abençoará com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu queria que você ficasse com essa tradução para você, como se fosse a tradução da Bíblia segundo Eberson. Bendito seja o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos abençoa hoje e que nos abençoará com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é com uma, não é com 2. São todas as bênçãos previstas nesse livro. Todas elas, sem omitir nenhuma. Todas as bênçãos das regiões celestiais. Aí entra outra, mais um negócio do grego. Pregação de ex-presbiteriano tem que ter grego, tem que ter o hebraico, senão não é do presbiteriano. O termo grego é epourânios, que quer dizer celestial. Nós já somos abençoados com bênçãos dos céus. Outra tradução, que pertence ao céu, que está situado no céu. Isso é a tradução para regiões celestiais. Nós vivemos hoje na terra com as bênçãos que vêm do céu. É pouca coisa? Não é pouca coisa. São bênçãos que vêm do céu. Ser abençoado, qual é o conceito de ser abençoado? Às vezes a gente não para pensar. Bença, pai, Deus te abençoe. Bença, tia, Deus te abençoe. Filho, toma a benção da tua mãe, vai lá descer mal educado. Aí a criança não sabe nem o que está fazendo. Bença, Deus te abençoe. A avó da minha esposa, Renata, ela falava um Deus abençoe assim bem longo.
Deus abençoe. E era legal quando eles pediam bênção. Ela falava assim, Deus abençoe, como se fosse Deus falando, né? Deus abençoe. Era legal demais ouvir ela falando isso, né? E o que é esse bênção? Bênção é receber o favor, a graça e um presente de Deus. Isso é o conceito de bênção. Um presente, a graça, é um favor de Deus em relação às pessoas. Aí vamos partir agora para a gente ir montando todo o nosso raciocínio a respeito das bênçãos, viver as bênçãos do Senhor nesse presente século. Romanos 8, 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testemunha no Espírito que habita em nós, que temos, que faz parte de nós, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Os filhos são herdeiro. E o que é herança? Herança é transmissão de bens. É transmissão de um legado. Isso é herança. Você deixa para o seu filho bens e um legado, princípios que você carrega. Você deixa, às vezes até manias, né? Manias que o pai tem, ele deixa de herança para o filho. Isso é herança. E a gente recebe isso de Deus. Recebemos bênçãos, bens, princípios que comunicam conosco o amor, compaixão, tudo isso a gente recebe de Deus como filhos, herança dele. E ele termina assim: somos herdeiro e corredeiro com Cristo, se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Aí vem a pergunta: nós sofremos com Cristo ou não? A palavra de Deus diz que sofremos. Quando fala lá em Lucas 9, 23, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negamos as nossas vontades. Tome diariamente a sua cruz. Todo dia o Filho de Deus carrega a cruz dele. E siga-me. E continuamos cumprindo a vontade dele. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa salvará. Então, a gente compartilha da herança com Cristo, quando somos filhos e fazemos a vontade dele. Quando nos negamos a nossa vontade todo dia, pegamos a nossa cruzinha e carregamos ela diariamente, nós estamos sofrendo como Cristo sofreu na caminhada cristã. Então fazemos parte da herança. Podemos tomar posse de toda a herança. Somos co-herdeiros com Cristo. E isso é forte, igreja. Forte demais. Por que que é forte? Porque quando Jesus ele foi glorificado, quando ele venceu, nós também somos glorificados nessa terra. Nós podemos fazer uso dessa autoridade que foi dada a Cristo também nessa terra. Tudo isso é herança. Pastor, a minha casa está um rebuliço aqui, está uma confusão. Vem aqui orar por mim e pela minha casa. Não, meu irmão. Use a autoridade que você recebeu na cruz. Você é co-herdeiro e usa na tua casa, repreendendo toda ação maligna sobre o teu lar. Isso é herdeiro, é herança. Usar o poder de Deus. Você recebeu isso como herança. A gente observa isso na parábola do filho pródigo. Existiam dois filhos, o mais moço e o mais velho. O mais moço pede o quê? Pai, quero herança. Recebe a herança, ali mesmo na casa do pai, naquele local. Mas eu não quero falar sobre o filho mais moço, quero falar sobre o filho mais velho. O que o filho mais velho faz? Deixa eu fazer um resumo aqui, que de repente tem gente que não conhece a história do filho pródigo.
A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço pede a herança. Ele pede essa herança e parte, como ele dissesse assim para o pai: não quero mais relacionamento contigo. Eu quero só o que você pode me providenciar, me prover. E ele parte para uma terra distante. Chega nessa terra distante, ele gasta todos os recursos com prostituta, com as coisas da vida, ele gasta todo o recurso do pai. E ele chega ao fundo do poço, esse filho mais moço. Ele chega ao ponto de ir alimentar porcos, trabalhar com alimentação de porcos, que é a degradação total para o judeu. E não só criar porcos, ele quis se alimentar do alimento dos porcos. E quando ele quis se alimentar do alimento dos porcos, ele lembrou: os servos do meu pai têm alimentos melhores. O que ele estava dizendo? Os servos dos meus pais são mais abençoados, são bem abençoados. E ele volta, ele cria todo um discurso. Vou chegar na casa do meu pai e vou falar para ele assim: não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me trate como um dos teus servos, porque eu mesmo sendo servo, eu vou ser abençoado. Aí ele pede para ser servo. Aí o pai: não, aqui não. Você é meu filho. Troca as vestes, anel no dedo, sandália nos pés. Mata o novilho gordo, aquele melhor, aquele do churrascão que a gente comeu ontem. Mata o novilho gordo e vamos festejar. Chega o filho mais velho e vê a dança e a festa. Chama um servo. O que está acontecendo aí? Seu irmão voltou, teu pai está comemorando. E ele fica indignado, não entra na festa, no gozo da festa, para comemorar com a volta daquele filho. Ele fica do lado de fora. E do lado de fora o pai vem. Pai chega para ele: e aí, meu filho, o que está acontecendo contigo? Pai, eu sempre estive contigo na tua casa e você não me deste nenhum cabrito para comer com os meus amigos. Aí olha esse texto aqui, presta atenção. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo com ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Olha a escama que tinha nos olhos desse filho mais velho. E a resposta para a igreja hoje: Deus está falando assim: filho, tudo que tenho é teu. Toma posse. Pega. Está aqui à tua disposição. Pega e usa. Pega e faz. Ele está dizendo hoje, nessa manhã: filho, pega o que eu tenho para você e toma posse. A gente não precisa estar com Deus e não tomar posse do que Ele tem para nos dar. É uma vida de filho, como esse filho aqui. Se coloque na posição do pai. Filho, está tudo à tua disposição. Hoje, no louvor aqui, no clamor, dízimos e oferta, a gente vê um mover sobrenatural. E a gente fica como o filho mais velho. Não cai de joelhos, não adora, não se joga, não toma posse dessa adoração. Toma posse. Vai, cai de cabeça. Deixa Deus falar contigo. Deixa de ser filho mais velho. E vamos tomar posse do que Ele já nos deu. Quando a gente toma posse do que Ele já nos deu, quando a gente toma posse da herança, a gente está sendo abençoado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? O reino de Deus é para ser vivido nesta terra. Não é para futuro. Quando eu morrer,
eu vou viver na glória. E na glória vai ser completo. Aqui a gente já pode viver o reino. E a gente fica esperando morrer para viver na glória. O reino é hoje. O reino de Deus é hoje. Em Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Nada mudou daquela época para hoje. Jesus estava no meio do povo, o reino de Deus estava presente. Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, então o reino de Deus está no nosso meio. E a gente pode viver esse reino hoje. Não precisa viver amanhã. Outro texto que nos prova isso, para depois não dizer aí que, poxa, o pastor está falando um monte de heresia. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, já nesse presente século, nesta época, já estamos vivendo o reino de Deus. Não precisamos morrer ou Jesus voltar para viver o reino de Deus. Vocês concordam comigo ou eu estou falando heresia? E o que é o reino de Deus? Falamos de reino de Deus. Lá em Romanos 14, 17, tudo baseado na palavra de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Quando você vive o reino de Deus nessa terra, você tem justiça, paz e alegria. Viver o reino de Deus é não passar por tribulação? Não. Viver o reino de Deus é sempre você ter uma vida tranquila? Não. Viver o reino de Deus, a garantia de você estar vivendo o reino de Deus é quando você tem justiça, paz e alegria. Quando vivemos justiça, paz e alegria, estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus é justiça quando a palavra aponta para uma vida alinhada com Deus. Uma vida que procura fazer aquilo que é correto, segundo a vontade de Deus. Quando vivemos a justiça de Deus, é como quando reconhecemos que Jesus fez justiça por nós na cruz. Isso é viver em justiça. Quando o reino de Deus é paz, é quando vivemos uma realidade de reconciliação e harmonia. Reconciliação com Deus, quando recebemos Jesus. Reconciliação entre os homens que nos cercam, quando pedimos perdão ou damos perdão. Reconciliação com o próximo. Isso aí é a paz. Quando nos reconciliamos com os nossos maridos e esposas, isso é viver a paz. É o reino de Deus na terra. E a alegria, por último, é uma alegria que transborda como vivemos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos consola, que nos faz transbordar em adoração, que nos consola, que nos instrui na palavra. Isso é viver em alegria, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente vive o reino de Deus hoje. E perceba que todos eles se interligam. A justiça, a paz e a alegria. Justiça, minha relação com Deus e a minha maneira de viver transformada nessa terra com todos que estão ao meu redor. Ontem a gente comentou isso lá com os homens. A gente vê às vezes um homem que, rapaz, isso aí não tem jeito não. Esse aí é inferno direto, porque a vida desse cara... Aí Deus vem e transforma aquele homem, o comportamento, e vira outro. Aí você olha para ele. Aí, vou usar até o termo aqui do pessoal aqui de Brasília e Goiás. Oxi, o que houve? O que houve com ele? Aí aquela aparência, até a aparência muda. Parecia um sem-teto. Aí você olha para ele, ele fica alinhado. Deus muda até a pele dele.
Fica uma pele transformada. Você olha, rapaz, o que Deus fez aí? Aí você vai vendo que é aquela transformação. A paz, a minha relação com Deus, ela é transformada, o meu comportamento transformado, e eu vivo em paz com todos que estão ao meu redor. Eu paro de ser aquela pessoa briguenta, aquele vizinho ruim, eu paro de ser aquele marido ruim, aquela esposa, eu vivo em paz. E a alegria, a minha vida encontra satisfação com a transformação quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Tudo relacionado. Isso é reino de Deus nessa terra. Agora uma frase de impacto. O reino de Deus não é apenas aquilo que receberemos no céu. É o governo de Deus que já começa a transformar a nossa vida nessa terra. A transformação é diária e começa nessa terra. Quando a gente for morrer, o Jesus voltar, só vai completar. É só um complemento para a gente viver. Uma transformação dessa carne pecaminosa num corpo transformado. É só um complemento. E a gente precisa ter isso em mente para viver o reino de Deus nessa terra. E eu separei alguns itens para a gente viver as bênçãos de Deus nessa terra. As bênçãos de Deus, elas são automáticas quando a gente se torna filhos, pela graça. A gente não precisa mostrar obras, não precisamos trazer nada para poder ser abençoado por Deus. É natural. Quando a gente tem uma transformação, quando a gente recebe, quando a gente pisa no Santo dos Santos, em outro lugar a gente não quer viver. Existe uma transformação genuína. E o automático dessa transformação genuína, o primeiro item é o quê? Obediência. Lá em Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o porá acima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A obediência não está relacionada com a bênção. A obediência faz parte da natureza do verdadeiro cristão. Você é obediente e você acaba recebendo as bênçãos do Senhor. Um filho que obedece, Deus olha assim, opa, olha aquele filho. Quem aqui é pai ou mãe e tem aquele filho que você faz sem muita discussão? Pai, eu quero uma chuteira nova. Esse aí merece. Aí vem o outro. Pai, eu quero uma chuteira nova. Rapaz, chuteira nova para você? Você não está merecendo. Você vai ter que remar muito para você conseguir uma chuteira nova. É natural. As bênçãos de Deus. Aí você tem aquela diferença do filho. Aquele filho que demora mais para receber. E aquele filho que recebe num instante. Poxa, o recém-convertido chegou na igreja hoje. E ele já recebeu isso, ele orou ontem, já recebeu hoje, e eu estou orando há 20 anos. De repente, está lá na obediência. Aquele filho mais obediente que já aprendeu o que precisa ser modificado. Ele modificou, ele tratou, mudou a natureza dele, e ele está recebendo. E nesse texto, eu deixei alguns domingos aí atrás, eu fazia isso. Vou deixar de trabalho de casa, para você ler as bênçãos do Senhor. Está lá em Deuteronômio 28, depois de ler as bênçãos, ele vem uma sequência de bênçãos e maldições. Lê isso aí depois de Deuteronômio 28. E a palavra aponta para uma vida alinhada com Deus, uma vida que procura fazer aquilo que é correto diante de Deus. Eu vou dar uma pulada aqui, eu anotei algumas bênçãos, vou falar algumas. Você será exaltado entre as nações, está lá no versículo 1. As bênçãos acompanham o povo, igual aquela história, Ló, escolhe uma terra, para onde você for eu vou para o outro lado. Porque a bênção estava com Abraão, ela acompanhava ele, não era terra, era ele. Você será abençoado na cidade e no campo. As bênçãos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa produção, tudo isso acompanha. Outra coisa, as nossas
qualidades, nossas características, elas são algo que nos trazem bênção, e nós somos abençoados por causa dessas características. Lá no Sermão do Monte temos Mateus 5, a partir do 3, fala assim, ela inicia assim, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser abençoado ou ser feliz. Bem-aventurado são os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Se nós temos essa característica em nós, nós somos abençoados, felizes, bem-aventurados. E o que é ser pobre em espírito? É aquele que reconhece a dependência absoluta de Deus. Eu não consigo fazer nada com a força dos meus braços, eu reconheço uma dependência de Deus. Então, se eu reconheço uma dependência de Deus, eu vou ser feliz, que é viver o reino de Deus, eu vou ser abençoado, eu vou ser bem-aventurado. Se eu vivo com a força dos meus braços, eu não vou ser feliz, porque sempre eu estou pensando no que eu posso fazer para poder mudar aquela circunstância. Outro, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Feliz é aquele que chega diante do Senhor arrependido em choro, porque Deus, ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Aquele que chega e reconhece que é pequeno, Deus ama isso. Já falei aqui milhões de vezes aqui nessa igreja. Quantas orações que eu chorando embaixo do chuveiro recebi a resposta rapidamente. Deus ama esse quebrantar diante dele. Esse quebrantar, ele ama. E ele é feliz, esse que chora diante de Deus, porque ele consola. Bem-aventurados os humildes, ele diz lá, tem versão que é humildes ou manso, pois receberão a terra como herança, a terra como bênção. É alguém que precisa se dominar, se humilhar, destruir o orgulho, a arrogância. É esse que herda a terra. É esse que não precisa discutir por razão, porque Deus, ele vai abençoar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É aquele que tem um profundo vontade de viver de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. É esse. É esse que será satisfeito. É esse que tem fome e sede de justiça, que só pensa em agradar o Senhor. Senhor, se o Senhor não me acompanhar, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não mandar, eu não vou. É esse que quer agradar o Senhor em tudo. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é olhar a miséria do outro e você agir com compaixão. Isso é ser misericordioso. É aquele coração que não é cauterizado, que está o outro morrendo do lado, que se dane o outro. É você olhar com compaixão e agir com misericórdia. Isso é ser misericordioso. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Pureza de coração é importantíssima. Deus, ele olha o nosso coração. É pureza do coração no servir na casa do Senhor. É pureza no coração no dizimar e ofertar. Se você não está com pureza no dizimar e ofertar, é como se fosse nada para o Senhor, porque Ele está olhando o teu coração. Poxa, Ele está dando com alegria. Não, não, não. Esse ali está dando de má vontade, porque ele está cumprindo um rito. Não adiantou nada, a sua oferta é adoração. É melhor que não faça, porque Ele não se agradou do teu coração. O adorar. Ah, eu estou indo para a igreja porque eu tenho que ir pelo menos a um culto na semana. Não é assim que funciona. É alegria no adorar, porque Ele está olhando o teu coração. Ele vai olhar a obrigação lá com a luneta de Deus. Ah lá, estou olhando o coração de fulano. Ele está indo para marcar ponto na igreja. Ele não tem alegria na minha presença e me adorar. Eu estou vendo o coração dele. Que coração feioso. Ele olha o nosso coração. Bem-aventurados puros de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É aquele que busca sempre a reconciliação, não é aquele que joga gasolina. É aquele que está vendo os irmãos brigando, ele vai lá e separa. É aquele que está vendo a intriga entre os irmãos, ele vai lá e resolve, ele não joga gasolina. Mas pior que você não tem razão? Fulano, ele não vale nada. Não, você vai lá e traz a reconciliação, é os pacificadores. E toda essa mudança de comportamento ou essas atitudes nos traz bênçãos, bênçãos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Acho que todos aqui já tiveram algum episódio na vida de perseguição religiosa, às vezes no trabalho, às vezes no meio da família. Vocês perseguidos por causa do reino de Deus, vocês são bem-aventurados quando te insultarem. Já chegou o crente na festa, acabou a festa, acabou a paz. Quando mentindo falarem qualquer coisa contra vocês, aquele crente não vale nada, ele não dá o testemunho. Quando é mentira, né? Todo tipo de mal contra você. Aquele que sofre o mal pelo reino, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a sua recompensa nos céus. Vamos viver as ofensas com alegria, lembrando sempre disso aqui. Quando alguém te insultar, quando aquela pessoa da tua família falar, aí já chegou a Bíblia, grande é a minha recompensa no céu. Glória a Deus. Outro ponto, a proximidade de Deus nos traz bênçãos. Vou trazer de novo por nossa paternidade terrena. Quando você tem um filho, que onde você está, ele te acompanha, você vai fazer um trabalho em casa, né, Alessandro? Você vai fazer uma parte elétrica, botar um ventilador, aquele filho que está sempre do teu lado. Pai, quer ajuda? Pai, posso pegar a ferramenta? Posso te ajudar? Pai, aquele filho próximo, você tem satisfação em abençoar ele mais rápido, quando ele te pede algo, porque ele está próximo, ele tem prazer em estar perto de você. Diferente daquele filho distante, que você chama para fazer alguma coisa, e aquela morosidade, ou não vai. A proximidade, a busca por Deus, ela nos traz bênçãos. Quer ver? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, proximidade, é ação nossa. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa quem os buscam. Para buscar, tem que estar próximo. Para se aproximar, você tem que ir até ele. Ele recompensa aqueles que buscam, que se aproximam dele, que estão perto dele, que querem tocar nas vestes dele. Quarta-feira tivemos um testemunho poderoso aqui no Culto Fé, já vou até chamar assim, missionária Thaís, amiga do Regis, foi ressuscitada, viveu a morte, foi para os braços do Pai, teve uma experiência nos braços do Pai, e ela não queria voltar. Ela falou aqui no testemunho dela. Jesus teve que insistir, volta, que não chegou o seu tempo, volta, sai daqui. Porque ela queria ficar, não quero voltar, eu quero ficar aqui. E a gente tem que viver isso hoje, não precisar de uma experiência quase morte. A gente tem que querer estar nos braços do Pai o tempo todo, querer estar nesse conforto, ir até Ele, tocar nas vestes dEle, tocar nele, buscar isso, querer estar próximo, se aproximar. A gente vai ter recompensas quando a gente se aproximar. É a palavra de Deus que está falando. E para isso precisamos nos mobilizar. Nós que temos que chegar diante dele. E como é que nós nos aproximamos? Pela fé. O crente vive pela fé. O crente caminha pela fé. O crente só se movimenta
pela fé. A vida do crente é pela fé. A busca aumenta a nossa fé e a gente tem recompensas por causa disso. Outro texto. Busquem. Busquem. Para buscar precisa sair da inércia e ir em direção. Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas essas coisas? É riqueza? Não. É prosperidade? Não. É a provisão dos céus, a prosperidade bíblica que Deus tem para nós. E Ele não deixa os filhos dele passar necessidade. Está lá na palavra de Deus. Ele vai lá e faz. E a gente tem que ter o hábito e começar a enxergar a provisão de Deus nos pequenos detalhes. Deixa eu falar um negócio aqui, eu já falei para alguns aqui. Minha mãe foi na segunda ou terça-feira, me ligou toda chorosa, toda... Aí o que foi, mano? Ela... Eu estou vendo a mão de Deus, a provisão de Deus, o poder de Deus aqui no abacateiro e não sei o quê. Ui, que história é essa, mãe, de abacateiro? Eu marquei, acabou de dar o abacate, eu marquei com o moço para poder podar o abacate. Aí quando eu abro a janela, ele está todo florido de novo. Isso é o poder de Deus, é a provisão de Deus. Né? E a gente começa a enxergar nos detalhes. A terra, ela é abençoada. Aquele pé que você tem na tua casa, a mão de Deus sobre a tua vida, Ele vai dar frutos 4, 5 vezes por ano. Porque a bênção está sobre a tua casa. É diferente. É diferente do ímpio. O ímpio, às vezes, tem um pé de alguma coisa na casa dele que está há 30 anos e nunca deu nada. Porque a bênção. Aí você vê a casa do justo. Um negócio lá de 1, 2 anos já começa pequenininho, já começa a dar fruto. Porque é o derramar de bênçãos sobre a casa do... E a gente vê isso, a gente tem que começar a observar isso. A gente tem que começar a buscar isso e olhar no nosso entorno as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ó, a Érica e o Nivaldo tem limão de todas as espécies na casa dele. Eles trouxeram aqui na mesa ali, o pessoal pegou vários tipos. Isso é bênção de Deus, aquela produção. Tem um monte lá que ele não consegue nem dano. Ele está conseguindo dar vazão. É as bênçãos de Deus sobre a casa. E qual é a nossa maior bênção? É a nossa salvação. Não tem bênção maior. A nossa maior bênção é saber que a gente vai morar no céu. A nossa maior bênção é saber que temos um Pai amoroso e cuidadoso. A nossa maior bênção é saber que Deus cuida de nós em cada detalhe. Isso é a maior bênção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A maior bênção que Deus pode nos dar não é algo que Ele coloca em nossas mãos, mas algo que Ele colocou no nosso coração, que é o Filho dEle, Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que temos. Vocês estão bem aí? Quem aqui é abençoado? Quem aqui vai passar a observar melhor a provisão de Deus e as bênçãos de Deus na vida? Uma vida abençoada não é uma vida sem problemas. Você pode estar passando por luta e continuar sendo abençoado. Você pode estar enfrentando uma necessidade e continua sendo filho. Às vezes Deus quer te tratar. Você pode estar atravessando uma porta fechada, mas continua embaixo da graça de Deus. Nossas circunstâncias, elas mudam o tempo todo, porque estamos vivendo nessa terra. Mas a nossa posição em Cristo, ela nunca pode mudar. Entenderam isso? As circunstâncias da nossa vida mudam o tempo todo. Mas a nossa posição em Cristo, ela não pode mudar. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo que perdeu um filho, criança. Tem 1 mês ou 2 meses, mais ou menos, que ele perdeu esse filho. Perdeu um filho. Eu não consigo nem me colocar no lugar dele. Deve ser algo
terrível de se viver. Mas ele permanece. Ele não chutou o balde e colocou a culpa em Deus. Foi Deus que fez isso com meu filho, tirou o meu filho. Ele permanece. Diferente de quando eu trabalhava no Kids da minha antiga igreja, que a gente perdeu um garoto do coração. O casal se separou e os dois se desviaram. O marido colocou a culpa na esposa, a esposa colocou a culpa no marido, e os dois colocaram a culpa em Deus, chutaram o balde e saíram da igreja. Porque viu aquilo como uma maldição. A gente vai viver muita coisa nessa terra, momentos difíceis, mas a nossa posição ela não pode mudar. A gente tem que permanecer. Por quê? Somos filhos. A gente permanece. Se Deus hoje, uma pergunta para a igreja, se Deus hoje não mudasse nenhuma das circunstâncias ruins que eu estou vivendo, eu ainda consigo reconhecer que sou abençoado por aquilo que eu já tenho em Cristo? Ou você precisa de mudança das circunstâncias para você reconhecer que você é abençoado? Hoje eu reconheço que estou abençoado. Seja uma pessoa que abençoa porque você já é abençoado. Crie o hábito de abençoar o próximo. Com palavras, eu te abençoo em nome de Jesus. Em recursos, abençoe a vida do próximo. Em palavras de conforto, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra aqui de bênção para a sua vida. Crie o hábito de abençoar. Se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se Deus foi misericordioso comigo, quem sou eu para não agir com misericórdia com o próximo? Se Deus me acolheu, por que eu não acolho? Eu ajo com repulsa. Se Deus me serviu em Cristo, me enviando Cristo, por que eu não quero servir no reino? Se Deus me deu graça, eu preciso transmitir essa graça recebida. Vamos ficar de pé? Talvez estejamos esperando respostas de Deus, bênçãos de Deus, e vivendo como eu falei aqui no início, quando isso acontecer, eu vou me sentir abençoado. Esqueça isso. Viva as bênçãos presentes. Viva o reino presente dele em você hoje. Viva a salvação hoje. Esqueça as tribulações. Coloque as bênçãos tampando as dificuldades. As bênçãos vão entrar aqui na frente das dificuldades. E quando eu olhar para a dificuldade, eu vou ver as bênçãos do Senhor na minha frente. Porque nós temos Cristo. Nós já tivemos o perdão. Nós vivemos sob a graça. Nós temos acesso a um Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós temos uma nova identidade em Cristo. E nós temos a promessa da vida eterna. Nós, resumindo, nós já temos tudo. Não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo hoje. Tudo que pode nos dar alegria no Senhor. Tudo que pode nos trazer a paz no Senhor já temos hoje. Tudo que podemos viver a justiça em Cristo nós já temos hoje. Eu quero convidar a igreja para louvar ao Senhor. E medite nessa palavra.